Ter uma ótima pronúncia num idioma que não é sua língua materna é geralmente um ponto de orgulho. Mas no meu caso, muitas vezes tem um impacto negativo também. Com o tempo passando e o meu português se aperfeiçoando cada vez mais, as pessoas sempre mais pensam que eu tô fingindo de ser gringa para ser especial. Não acreditam que eu sou mesmo gringa, falam que fui morar no exterior por uma semana e agora já tô me achando gringa. Não, eu nunca fiz isso. Ou que os meus pais devem ser brasileiros, o que não são, eles são suíços. E que eu tô fingindo de não ser brasileira por ter vergonha. Enquanto a primeira vez que eu ouvi o português foi quando eu tinha 16 anos, e eu só comecei a estudar português com 17. Mas o que está acontecendo aqui? Não é o que você está pensando! É sim, eu quero que você morra, desgraçado. E o próximo é você. É muito estranho de ser acusada de não gostar das minhas raízes brasileiras, enquanto primeiramente não são as minhas raízes, e segundo, eu admiro tanto o Brasil, colocando um puta trabalho em aprender o máximo sobre a cultura. Chama berimbau. Berimbau? Berimbau. E sobre o idioma também. Além disso, saber falar português também, em alguns momentos começou a virar prejudicativo para algumas das minhas relações sociais também. Isso foi principalmente complicado no contexto em qual eu aprendi o português, que foi durante um intercâmbio cultural, em qual eu passei um ano no Brasil, morando em diferentes famílias hospedeiras, indo para o ensino médio de lá, e junto comigo tinha outros intercambistas de outros países que fizeram a mesma coisa, entre quais eu tinha o melhor português. Isso por causa de vários fatores. Primeiro, eu já sabia algumas coisas antes de vir para o Brasil, porque eu tinha amigos brasileiros na Suíça que me ensinaram as coisas básicas, tipo, eu gosto de frango ou você é o meu cavalo. Sim, foram só as coisas essenciais mesmo. Além disso, eu já tinha estudado outras línguas latinas, como o francês, um pouquinho de italiano e espanhol, o que ajudava muito, muito na hora de aprender o português. E terceiro, eu estava muito, mas muito animada de aprender português, e eu não me lembro de ter tido uma motivação similar para estudar qualquer outra coisa na minha vida, eu acho. Eu gostava tanto do processo de aprender português. Eu estava muito animada em conseguir me comunicar rápido, porque as pessoas na minha volta, as minhas famílias hospedeiras e também os meus colegas do colégio mal falavam inglês. I don't speak English. I don't speak Portuguese. Então a única forma de conseguir me comunicar foi aprendendo português. Eu queria poder entender cada piadinha. As aves somos nós. Então, a minha maior meta era de aperfeiçoar o meu português. Me deu muita alegria em perceber que eu estava conseguindo bem, porque até esse momento eu pensei que eu não era boa em aprender línguas estrangeiras, porque sempre estudando aqui na Suíça me deu muito trabalho. Eu estava pensando que eu não estava conseguindo bem, mas finalmente com o português estava indo muito bem. Eu estava aprendendo novas palavras a cada dia, estudando pra caramba, fiquei traduzindo todas as letras das músicas que eu estava ouvindo, entre outros os funks. E sim, gente, sempre quando eu falo isso, as pessoas falam pra mim que funk não ensina português, mas ensina sim. Até hoje, às vezes eu encontro palavras pela primeira vez na vida real que eu tinha aprendido através dos funks. Eu traduzi cada palavra que eu não entendia, andava sempre com o meu dicionário pequeno, estudei a gramática. Segunda pessoa do plural. Segunda pessoa do plural. Voz. Comecei a escrever diário em português. Perguntei em cada conversa o que queriam dizer as palavras, tentando fazer isso com pessoas diferentes para não ficar chato demais. Então foi um puta esforço que as pessoas às vezes comentam com: nossa, você tem muito talento, eu queria ter tanto talento também. Mas eu também queria ter tanto talento para poder acordar e ser fluente no idioma. Mas agora, voltando ao assunto sobre as relações que sofriam por causa disso. De um lado, saber falar o português me ajudou a fazer conexões muito profundas com muitas pessoas. E eu acho que isso tem muito a ver com o ditado do Nelson Mandela: se você falar com um homem em uma língua que ele entende, isso vai para sua mente. Se você falar com ele na língua dele, isso vai para seu coração.
Então, de um lado, ajudou a me conectar com muitas pessoas, o que fez que o meu português fui melhorando cada vez mais, e isso mais rápido do que o português dos meus outros colegas que também faziam intercâmbio junto comigo. Isso foi muito chato porque as pessoas começaram a comparar a gente, falando para eles às vezes que eles deveriam se esforçar mais, e falaram coisas do tipo: olha como a Teres já fala bem, você também poderia fazer mais esforço, né? Por exemplo, no meu colégio, a gente estava em 2 intercambistas, eu e uma outra menina da Groenlândia. E os professores começaram a dar tarefas só para ele e para mim não, porque falaram que ele era preguiçoso comparando o seu português com o meu. Eu fiquei muito sem jeito quando isso acontecia, e com o tempo eu comecei a evitar falar português quando eu estava junto com os outros intercambistas. Isso piorou a minha relação com alguns dos outros intercambistas, e às vezes eu recebia alguns comentários de alguns deles, do tipo: a gente já sabe que você é muito melhor. Essa frase diz aquele que de medo se consome. Hoje eu já vejo que as pessoas que fizeram esse tipo de comentário não eram bem as pessoas que eu queria ter relações muito profundas mesmo, mas mesmo com os outros foi ruim, porque nem sequer estavam falando menos bem o português porque não estavam se esforçando, mas sim porque eu tinha algumas vantagens na hora de aprender português que eu tinha mencionado antes. Além disso, quando eu comecei a conseguir passar como brasileira, primeiro eu fiquei super orgulhosa, e até hoje eu fico muito feliz quando isso acontece, mas ao mesmo tempo eu enfrento algumas outras dificuldades por causa disso. Até o ponto de eu querer ter um sotaque às vezes, para já deixar claro no início da conversa que eu não sou brasileira nativa. Porque o que acontece quando eu falo com uma pessoa pela primeira vez e ela acaba pensando que eu sou brasileira, é que eles pensam que eu sou meio lerda. Porque, tipo, eu não fico entendendo algumas coisas que eles falam, ou eu fico enrolando a conversa muito porque eu não tô lembrando de uma palavra específica. Gostaria de saber se vós precisardes. Não. Precisardes. Não. Precisardes. Precisendes. Não. Precidirnes. Não. Precisar-me. Não. Precernas. Não. Precisar de ei. Tipo, perguntando como se chama isso. A pessoa pensa, tipo, como que ela não sabe tal palavra? Ele sabe, tá enrolando. Ou às vezes eu também fico, tipo, gaguejando porque eu não tô conseguindo falar a coisa que eu quero falar. É que tem hora que dá um câmbio aqui que rola tudo. E eu fico, tipo, gente, eu não sou estranha, tá? É só que eu não consigo falar as coisas que eu quero falar. Por exemplo, uma vez eu tava no lado de um brasileiro num avião e ele me perguntava alguma coisa sobre a alfândega. Só que eu não entendia o que era alfândega. Ele estava apontando para o meu livro, que tinha o papel da alfândega em cima. E eu pensei que ele estava perguntando o nome do autor do meu livro. E eu fiquei, tipo, mostrando o livro para ele. E ele ficou, tipo, não, eu só quero saber sobre a alfândega mesmo. Depois eu expliquei, desculpa, é que eu sou da Suíça, alguma coisa assim. Mas eu acho que ele nem entendeu, porque ele deve ter pensado em retrospectiva, porque ele não tinha reação nenhuma nessa coisa que eu falei. Eu acho que ele achava que eu tava falando que eu morava na Suíça, ou que eu fazia a escala na Suíça, talvez pensando que eu era muito estranha para mencionar isso, porque não tinha nada a ver com a conversa. Então, tipo, tem situações dessas que estão acontecendo. Agora vira e pega na barriga. Não, na barriga dela. Ou uma outra situação chata que tinha acontecido era quando uma vez eu liguei para um dentista e era, acho que a primeira vez que eu queria marcar uma consulta com alguém. Eu fiquei um pouquinho nervosa, então pensei que é melhor já dizer no início da conversa que eu não sou brasileira, para a pessoa, tipo, falar um pouco mais devagar e tal. Então, no início da conversa eu falei que pode ser que eu não vou entender todas as coisas por não ser brasileira, e a pessoa simplesmente desligou na minha cara. Também um fenômeno típico relacionado ao sotaque se chama viés de sotaque, ou preconceito linguístico relacionado ao sotaque, e é a tendência de julgar uma pessoa com base na forma como ela fala. Geralmente isso pode levar à discriminação, mas no meu caso eu acho que leva à discriminação positiva, o que tem como consequência que as pessoas às vezes pensam que eu sou mais inteligente, o que geralmente eu gosto, mas o que vem junto com isso também é que as pessoas às vezes ficam muito críticas comigo. E eu acho que isso é mais do que com pessoas
que obviamente não são fluentes. Por exemplo, quando eu posto alguma coisa com algum erro ortográfico ou gramatical, às vezes as pessoas podem ficar bem chatas ou até grossas comigo, dizendo que eu devo parar de postar coisas se eu nem sei falar português direito, não considerando que eu tô falando num idioma que não é a minha língua materna. Eu comecei a aprender a partir dos 17 anos, e um detalhe que eu nunca tinha nem aula em português. Então, finalizando, tem algumas dificuldades que eu passo por causa do meu português bom, que podem me fazer sentir triste ou isolada às vezes, mas ao mesmo tempo eu sigo amando falar português. Colocando tudo que eu falei um pouquinho em perspectiva, a grande maioria das pessoas e das interações que eu tenho por causa do meu português são muito positivas. Muitas pessoas são muito gentis, me elogiam e são super simpáticos e tudo mais. Esse vídeo surgiu depois de alguns comentários grossos na internet. Que me fizeram refletir sobre todo esse fenômeno. Mas ao final eu chego à conclusão que as interações positivas e os impactos positivos que tem na minha vida são muito maiores do que os impactos negativos. Tem também muita gente que me corrige de uma forma gentil, ou até riem de uma coisa engraçada que eu falei, uma coisa estranha que eu falei, e eu não fico ofendida. Tipo, se eu percebo que a pessoa não tá fazendo por mal, eu gosto quando isso acontece, eu acho engraçado também. Tive até uma pessoa que ofereceu pra mim que eu sempre posso mandar os meus textos pra ela corrigir antes de eu postar, para as pessoas não ficarem grossas comigo. Eu sempre fico muito feliz e muito grata quando as pessoas têm reações dessas. Isso tudo, apesar de eu nem ter a meta de não fazer mais erros nenhuns. O português não é a minha língua materna e isso pode ser notado também. Mas mesmo assim, eu sempre gosto de ficar aprendendo mais.